crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E aí, estão estudando bastante? E é isso aí, crianças. Apesar da distância, todos nós, professores, estamos nos dedicando para passar para vocês, da melhor forma possível, todo o conteúdo necessário para a aprendizagem de todos vocês, alunos. E falando em estudar bastante, hoje nós faremos uma aula de revisão. Nessa aula, vocês irão rever alguns dos conteúdos que foram abordados anteriormente. E são esses conteúdos que nós iremos rever, que são justamente os conteúdos que deverão ser estudados para a V2 do segundo trimestre. Então, não deixe de assistir essa videoaula, pois com certeza vocês irão solucionar alguma dúvida que ficou pendente e assim poder realizar a V2 com sucesso, ok? Então, vamos dar início ao nosso vídeo de revisão. Agora iremos falar sobre unidades de milhar. Vocês encontrarão esse conteúdo na apostila 2, unidade 5, páginas 7 e 8. Conhecendo mais números de unidade de milhar. Preste atenção na informação a seguir. A Amazônia brasileira registrou, no último mês de junho, 2.248 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgado nesta quarta-feira, 1/7/2020. Foi o maior número observado para o mês em 13 anos. Crianças, é uma tristeza ver a nossa Amazônia pegando fogo desse jeito, não é? Vamos observar agora as diversas maneiras na qual podemos representar o número de focos de queimada da Amazônia. Podemos representar através do material dourado, no qual o número 2.248 é representado da seguinte forma: 2 cubos grandes, que equivalem a 2.000, 2 placas, que equivalem a 200, 4 barrinhas, que equivalem a 40, e 8 cubinhos, que equivalem a 8. Através do ábaco. Para representar esse número no ábaco, fazemos o seguinte: colocamos 2 argolas na unidade de milhar, 2 na centena, 4 na dezena e 8 na unidade. E também podemos representar através do quadro de ordens. Para localizarmos o número corretamente no quadro de ordens, deveremos iniciar sempre pela ordem da unidade. Então, vamos lá. Coloca-se o 8 na unidade, o 4 na dezena, o 2 na centena e o outro 2 na unidade de milhar. E, por fim, podemos ler e escrever com palavras esse número da seguinte forma: 2.248. Retomando a subtração. Esse conteúdo vocês encontrarão na apostila 2, unidade 6, páginas 27 e 28. Lembrando que essa semana nós comemoramos a Semana Nacional do Trânsito. Então, nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Leia a seguinte informação com bastante atenção.
A Semana Nacional do Trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em 1997 e ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro, com o objetivo de promover, junto à sociedade, um trânsito mais seguro. Agora eu pergunto a vocês: quantos anos tem que a Semana do Trânsito foi instituída, que ela foi criada realmente? Para saber quantos anos já se passaram, faremos a operação da subtração. Ou seja, crianças, nós pegamos o ano que nós estamos atualmente, que é o ano de 2020, e iremos subtrair pelo ano que foi instituída a Semana do Trânsito, que é o ano de 1997. E fazemos o cálculo da seguinte forma: 0 menos 7 não posso. Pego 1 lá do 2 e fica 10. 10 menos 7, 3. O 2 agora vale de 1. 1 menos 9 também não posso. Terei que pegar do número ao lado, mas o número ao lado é 0. Então, pegarei primeiro lá do número 2, emprestarei para o 0, que ficará 10, e do 10 darei 1 lá para o número 1, que ficará 11. 11 menos 9, 2, que era 10, ficou valendo de 9. 9 menos 9, 0. E o 2 também ficou valendo de 1, ficou 1 menos 1, 0 também. Então, crianças, podemos perceber que já se passaram 23 anos que a Semana do Trânsito foi instituída. O próximo conteúdo nós iremos encontrar na apostila 2, unidade 7. Iremos falar sobre multiplicação e divisão, operações inversas. Esse conteúdo também está na página 54 e 55. A operação inversa funciona da seguinte maneira: o que a multiplicação faz, a divisão desfaz, ou o que a divisão faz, a multiplicação irá desfazer também. E é com a operação inversa que nós conseguimos ter certeza se a outra operação está correta. Veja o exemplo a seguir. Observe a seguinte divisão: 15 dividido por 3 é igual a 5, pois 5 vezes 3 é igual a 15. Outros exemplos: 8 dividido por 4 é igual a 2, pois 2 vezes 4 é igual a 8. Assim, também podemos ver que 5 vezes 6 é igual a 30, pois 30 dividido por 6 é igual a 5. Ou também podemos dividir 30 por 5, que será igual a 6. Agora, nós iremos falar sobre medidas. Para ser mais precisa, falaremos em metro, centímetro, milímetro e quilômetro. Esse conteúdo está na apostila 2, unidade 8, nas páginas 66 até a página 69. O metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro são chamadas de medidas padronizadas. São medidas padronizadas porque são utilizados instrumentos, medem com precisão. Vamos ver esses instrumentos?
Agora, vamos relembrar as unidades de medidas mais utilizadas. O metro. O símbolo do metro é o M. Muito bem. Usamos o metro para medir pequenas distâncias, como, por exemplo, o comprimento de uma rua, a medida de um terreno. Podemos medir o tamanho da sala de aula, né? O comprimento da sala de aula. Nós podemos medir também os cômodos de uma casa, entre outras coisas mais. E não podemos esquecer que dentro de 1 metro nós temos 100 centímetros. Agora vamos falar do centímetro. O centímetro tem como símbolo o cm. Usamos o centímetro para medir objetos pequenos, né? Como, por exemplo, para medir um lápis, para medir um caderno, para medir um notebook, uma televisão, né? São esses objetos que não são tão grandes, tão extensos, que nós utilizamos o centímetro. E também, lembrando que dentro de 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Agora vamos falar do milímetro. Você já imaginou qual é a medida que nós utilizamos para medir um comprimido? Um grão de arroz, um grão de feijão, ou até mesmo a ponta da lapiseira que você usa? Essa medida é chamada milímetro e ela é representada pelas letras MM. E por fim, nós vamos falar daquela medida que serve para medir grandes extensões. Quem sabe de qual medida estou falando? Muito bem, quem lembrou que é do quilômetro que nós estamos falando. O quilômetro é a medida de comprimento, né, mais utilizada para medir longas distâncias. Ele serve para medir estradas, para medir a distância de um bairro para o outro, de uma cidade para outra cidade, e também para medir avenidas, entre outras coisas mais. E vale lembrar que dentro de 1 quilômetro nós temos 1000 metros. É isso aí. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Agora nós iremos falar novamente sobre unidade de milhar. Esse conteúdo você encontrará na apostila 3, unidade 9, páginas 4 a 6 e páginas 10 e 11. Voltando a falar da Semana do Trânsito, vamos ver as formas na qual podemos representar o ano em que a Semana do Trânsito foi instituída. Podemos representar pelo material dourado, onde usaremos um cubo grande, que é 1000, 9 placas, que representa 900, 9 barrinhas, que representam 90, e 7 cubinhos, que representam 7. Podemos representar também pelo ábaco. Então vamos lá. No ábaco colocaremos uma argola na unidade de milhar, 9 argolas na centena, 9 na dezena e 7 na unidade. E vamos representar também através do quadro de ordens. Novamente, iniciamos a organização do número a partir da ordem da unidade. Então, colocamos 7 na unidade, 9 na dezena, 9 na centena e 1 na unidade de milhar. E, enfim, podemos escrever esse número com as palavras. Vamos lá? 1997.
Vamos comparar agora o ano em que estamos e o ano em que a Semana do Trânsito foi instituída. Qual é o maior número? O maior número é 2020. E qual é o menor número? O menor número é 1997. Utilizamos os sinais maior que ou menor que para indicar os números. Então, escrevemos assim: 2020 é maior que 1997, ou 1997 é menor que 2020. Agora nós veremos adição e subtração, situações problema. Esse conteúdo está na apostila 3, unidade 10, páginas 22 a 33. Ainda falando sobre a conscientização do trânsito, observe a informação a seguir. Em 2019, ocorreram 30.371 mortes no trânsito brasileiro. Destas, 10.674 eram motociclistas e 83% do sexo masculino. Qual é o número que se refere às outras mortes no trânsito? Para fazer esse cálculo, usaremos a operação da subtração, pois temos que achar o outro número desconhecido. Então, faremos 30.371 menos 10.674. Lembrando que os números têm que estar organizados corretamente. 1 menos 4 não posso. Pego emprestado do 7, que fica valendo de 6, e agora eu terei 11. 11 menos 4, que é igual a 7. 6 menos 7 também não posso. Pegarei 1 lá do 3, que agora ficará valendo de 2, e eu terei o número 16 menos 7, que é igual a 9. 2 menos 6 também não posso. Pegarei emprestado lá do 3. Primeiro empresto para o 0, que ficará 10. Depois que vou dar mais 1 lá para o 2. 12 menos 6, 6. 9 menos 0, 9. 2 menos 1, 1. Colocamos a sentença matemática e agora vamos dar a resposta. Resposta: o número que se refere às outras mortes é 19.697. Continuando, vamos ver mais um exemplo. O gráfico a seguir ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais, no ano de 2001. Com base nessas informações, calcule o total de acidentes ocorridos no Acre e no estado do Amazonas. Observando o gráfico, podemos ver que ocorreram 2.100 acidentes no Acre, 6.400 no Mato Grosso do Sul, 4.100 no Amazonas, 10.300 no Espírito Santo e 13.100 em Minas Gerais. Para eu saber quantos acidentes ocorreram no Acre e no estado do Amazonas, eu terei que fazer a adição entre a quantidade de acidentes ocorridos no Acre e no estado do Amazonas. Então, eu irei somar 2.100 mais 4.100. Então, vamos fazer essa adição. 0 mais 0, 0. 0 mais 0,
0. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Coloco a sentença matemática e agora darei a resposta. O total de acidentes ocorridos no Acre e no estado do Amazonas é de 6.200. E agora nós iremos rever a multiplicação por 6 e por 7. Você encontrará esse conteúdo na apostila 3, unidade 11. E estará também nas páginas 36 a 44. Prestem atenção na informação a seguir. Tenha atenção ao se deslocar. É preciso que o pedestre seja bastante atencioso ao se deslocar no trânsito. O ideal é sempre olhar para os dois lados antes de atravessar a rua e atravessar sempre na faixa. Outra atitude importante é evitar o uso de celular enquanto cruza a rua. Se estiver usando fone de ouvido, é preciso redobrar a atenção. Agora, vamos resolver essas duas questões. Preste atenção na pergunta a seguir. Na faixa de pedestre da Avenida Central, atravessam 134 pessoas por hora. Quantas pessoas atravessam em 6 horas? Para calcular, basta multiplicar a quantidade de pessoas que atravessam em 1 hora e multiplicar por 6. Então, vamos lá, crianças, fazer esse cálculo bem facinho. 6 vezes 4, 24. Coloco 4 e vão 2. 6 vezes 3, 18. Com 2 que foram, 20. Coloca o 0 e vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que foram, 8. Atravessam em 6 horas 804 pessoas. Ao caminhar pelas calçadas, procure ficar o mais longe possível do meio-fio. Se estiver com crianças, deixe que elas fiquem sempre do lado oposto à pista e segure firme em suas mãos. No trajeto para a escola, Antônia passa por 8 semáforos por dia. Por quantos semáforos ela passará em 7 dias? Para descobrir, é só multiplicarmos 7 dias por 8 semáforos. Então, fazemos 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Antônia passará em 7 dias por 56 semáforos. E por aqui encerramos a nossa revisão. Então, crianças, aproveitem para estudar bastante, tá? Estudem com muita atenção para que vocês tenham sucesso na avaliação, ok? Beijão para vocês. Até a próxima. Fiquem na paz. Tchau!